Eu sou de Belém, né? Nós éramos de Belém. Meu pai de Belém, Taifeiro Mor, ele trabalhava na base aérea de Belém. E um dia o Eduardo Gomes estava lá no rancho, né? Meu pai queria vir muito para o Rio de Janeiro. E teve a coragem, mas com receio, chegou próximo a ele, pediu para falar com ele, ele autorizou, e ele disse que queria vir para o Rio de Janeiro, né? O Eduardo Gomes falou assim, me dá o teu nome e os teus dados aí. Uma semana após, o comandante da base aérea chamou meu pai no gabinete e falou para ele que estava sendo transferido para o Rio de Janeiro. Meu pai estava aqui e estava sendo criado um museu, ele me avisou que ia ser criado um museu e estava selecionando algumas pessoas para vir trabalhar, um cadastro, né? E eu vim aqui me cadastrar e consegui entrar aqui e passar a trabalhar. Eu cheguei aqui no dia 1º de abril de 76, né, trabalhando no museu. Na minha chegada ao Museu Espacial foi quando eu tive a oportunidade de saber quem era o Ivan, identificar o potencial que ele tem, a vontade de trabalhar que ele tem, mesmo depois de tantos anos à frente. Eu cheguei aqui, ele estava com em torno de 43 para 44 anos já de atividade na Força Aérea, e empenhado e dedicado todos os dias aqui no Museu Espacial. A história do Ivan na Força Aérea, em particular no museu, ela se confunde com a história do museu. A pessoa que tem 50 anos de museu, o museu tem 53 de criação, ele chegou aqui antes da inauguração. E o fato curioso dessa minha chegada é que eu não entendi bem o nome dele. Quando cheguei na administração, tinha umas 5 pessoas na administração, eu me apresentei querendo falar com o seu Marise. Aí todo mundo olhou para o outro, seu Marise, e rindo assim, né? Eu falei, não tem nenhum seu Marise aqui não, é Sub-Parise, Suboficial Parise. Só que ele falou assim, olha, isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. Sábado agora, nós temos uns plantões aqui, você está escalado, está chegando agora, a gente está recebendo aeronave, você tem que ajudar a descarregar. As aeronaves estão chegando. Eu fiquei preocupado, eu magrinho, caramba, depois descarregar uma aeronave, eu imaginei uma aeronave enorme, não é? Aí eu cheguei aqui, primeira surpresa, quando a carreta chegou, era o Demonzelle. Eu fui ajudar a descarregar o Demonzelle. Mas foi muito legal. Mas então isso já se passaram, né? 50 anos. O museu ia ser inaugurado em outubro, né? 18 de outubro. E eu estou ajudando, eu e a equipe toda, todo mundo mecânico, todo mundo a descarregar os móveis, né? E numa dessa passagem estava o Sui Paris, o administrador do museu, o senhor Jaime, civil também. Ele, quando eu passei, ele falou assim, gente, o museu vai inaugurar agora em outubro, que vai ficar na recepção, a gente não viu isso, vamos ver. Aí eu passo, não, o Ivan, acho que pode ser, ele tem 2º grau, ele tem um nível bom. Aí eu fui escalado, então eu e mais 2 colegas, o José Mauro e o Luiz Carlos Fernandes Testa. Nós fomos os 3 primeiros pessoal de recepção e quando começaram a chegar as escolas, né, nós fomos os primeiros mediadores, hoje chamados de mediadores, mas na época nós éramos chamados de guia de museu. Nós ficávamos na recepção, quando chegava as escolas, a gente era escalado para receber as escolas. Você pode me perguntar, Ivan, mas você chegou aqui, você entendia de aviação? Não. O que é que acontecia? Na hora do almoço, nós 3 íamos para a biblioteca, pegar os livros dos aviões que nós tínhamos aqui já e começamos a estudar. E conversar com as pessoas, com os pilotos aqui que vinham, né? Então, nosso aprendizado foi assim, desse tipo. Eu comecei, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu vim trabalhar na limpeza mesmo. Entendeu? Na limpeza do museu. Só que nesse período, eu era deslocado para ajudar, como eu falei, em descarregar a aeronave,
Eu ajudei na pintura, o efetivo era muito pequeno, eu aprendi a usar. Aí eu lixei um avião, a B-25 na época, eu ajudei a lixar. Eu ia lá para cima com as pessoas para lixar a aeronave para ser pintada. Depois, às vezes em carpintaria, mas sempre como auxiliar. Eu sempre estava auxiliando as equipes aqui do museu. E foi quando eu fui para a recepção, depois eu saí, foi quando eu passei a ir para a museologia. Fui trabalhar com a museologia, arquivando documentos lá de museológico, né? Recebendo material museológico. Depois eu fui para protocolo, fiquei lá uns 2 anos, protocolo, até ir para comunicação social. Ele sempre esteve ligado no museu, muito tempo na parte de comunicação social, na parte de assessoria de comunicação social, ligado principalmente a essa parte de divulgação, imprensa, né, a parte de filmagens. Então ele sempre teve uma atividade na divulgação da imagem do museu, com vários conhecimentos ao longo desses 44 anos, e agora completando 50 anos. Na verdade, eu assumi na época a divisão promocional. E foi quando o brigadeiro Bério chegou no museu, em 2002, foi quando ele me colocou assim como chefe da divisão promocional e depois passou a ser a comunicação social. O Ivan já era o Relações Públicas. As divisões do museu eram totalmente diferentes. O Coronel Braga, lendário, né? Tinha uma divisão de operações, que ele era o chefe da divisão de operações. Depois nós tivemos que fazer uma modificação e aí surgiu a comunicação social com o Ivan. Então, desde que eu cheguei, eu mantive ele nessas atividades, que ele tem um portfólio de conhecimento de pessoas ligadas à imagem, à divulgação, não só na parte televisiva, também como rádio e imprensa escrita, que ajuda bastante o Museu Aeroespacial. Só que nesse período eu trabalhava aqui nós temos muitas gravações de filmes, novelas, comerciais, e eu passei a me dedicar mais e ser escalado mais nessa área. Então, como eu estou até hoje, recebendo as gravações das novelas, dos filmes aqui. E eu percebi que o museu poderia ser, o Ivan, ser utilizado para aquela fase de novela. Uma das conversas com o Ivan, ele fala, inclusive, que aqui no Campos Afonso, não lembro agora quantos anos para trás, foi criada uma verdadeira cidade cinematográfica. E que ele ajudou a gerenciar aquilo ali. Muitas novelas, muitas, e até hoje, de vez em quando tem, são rodadas aqui no museu. O Ivan, ele era um homem do chão da fábrica. Eu chamo chão da fábrica. Ele tinha que ter uma equipe administrativa, papel não era com ele, mas ele era bom de chão de fábrica. Ele ia para o campo e realizava, né? Ele sempre foi especialista nisso, sempre deu muito certo. E isso eu tenho que agradecer esse meu trabalho aqui, por mais que é um trabalho que é difícil, eu tenho que estar com essas pessoas, com as produções, mas isso me fez conhecer várias pessoas, assim que de destaque. Eu conheci alguns presidentes do Brasil, alguns artistas, e principalmente, eu não posso esquecer de falar nisso, de conhecer o meu ídolo, o Zico. Mas eu conheci ele aqui no museu, ele era muito de esporte na época, quando eu conheci ele aqui no museu. Ele tem uma facilidade pela forma de ser, o Ivan, ser uma pessoa alegre, conversadora, ele tem uma facilidade de aglutinar amigos. Então as pessoas, quando vêm para cá, têm ele como uma referência. Altamente dinâmico e grande capacidade de comunicação externa. Ele conseguia obter de fora, fazia as conexões para trazer o pessoal para cá. Ele acompanhava todas as gravações, facilitava bastante. O Eduardo, como eu já conheci ele, foi feita uma foto aqui histórica, inclusive deve estar em livros, ele deve estar no nosso acervo. Ele sentado em frente ao Kurt Freling, gravando o correio aéreo, e eu estava presente. Então isso faz as pessoas, toda vez que querem retornar ao museu para fazer alguma divulgação, procurar primeiro o Ivan, ou procurar o setor em que ele trabalhava, mas ele tem muitos contatos também no próprio telefone funcional e pessoal dele. Então as pessoas procuram a pessoa do Ivan para tentar algum evento, alguma participação aqui,
ou até mesmo a divulgação voluntária do museu nas suas mídias sociais e nas suas empresas, né, televisivas ou de rádio. Isso é muito bom para a gente, para o Museu Aeroespacial e para a Força Aérea Brasileira. Hoje eu estou assessorando o trabalho diretamente com o diretor do museu, o Brigadeiro Sampaio. Ele trabalha na secretaria do comando, né, ligado direto aqui ao comando. Ele tem um vínculo direto com a direção e justamente nesses enlaces, auxiliando a parte de comunicação social com o conhecimento que ele já tem dentro da imprensa. Então ele trabalha na secretaria, ele faz a coordenação também de todos os funcionários civis do museu e nos auxilia em todos os eventos que temos nessa parte de divulgação e acompanhamento de qualquer tipo de envolvimento ligado à imprensa ou a equipes de filmagens, podem ser particulares ou públicas, ele está sempre envolvido. O pessoal que mais antigo, né, conhece o Coronel Braga. Passagem baixa mesmo, mas com precisão. Ele era um cara diferenciado. Um dos melhores pilotos do mundo. E após ele ir para a reserva, ele veio trabalhar no museu. E eu trabalhei com ele. Eu me esqueci, essa foi muito legal. Existia uma aposta que eu acho que o Braga ele era botafoguense e o Ivan flamenguista. Aí o Botafogo ia para uma decisão em 89 com o Flamengo, sou flamenguista. O clima era um clima de muita tensão, né, de apreensão, principalmente por parte dos botafoguenses, expectativa. O Globo Esporte está na rua, sentindo o clima da decisão. Direto da Cinelândia, Isabela Scalabrini. Amigo, o Zico disse que essa vai ser a última decisão que ele vai jogar. Você acha que ele vai ajudar o time? Claro que vai. Eu vim de Natal para vir esse jogo aqui, ver o Flamengo ser campeão do Botafogo, hein? Ele faz lá comigo, vamos apostar. Bora. O Flamengo tinha um time bom pra caramba, o Botafogo não era campeão há 21 anos, isso em 89. Aí ele perguntou, o que é que você quer se você ganhar? Que você não vai ganhar. Não, eu vou ganhar. Eu quero voar com o senhor. Ele falou, pô, isso é tranquilo, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, então tá, você vai perder. Pelo meio a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Gol! O Botafogo é campeão carioca de 1989! Acabou o pesadelo. O Botafogo é campeão invicto do Rio de Janeiro. E aí, por conta dessa história do futebol, o Braga ganha essa aposta e o Ivan é obrigado, entre aspas, a voar com o Braga. Como vai ser seu primeiro voo comigo, você vai ser batizado. Quando nós descermos, terminar a demonstração, eu vou pegar aquele óleo da década de 40 que está na oficina e vou te dar um banho, vou te batizar pelo seu voo. Eu estava em casa, o Flamengo perdeu para o Botafogo, ele fez eu vestir, eu estava de macacão de voo, né, e colocando a camisa do Botafogo, para mim foi triste, mas aposta é aposta. É uma característica que é até complicada de repente falar, né, mas o Ivan é meio medroso. O Ivan é medroso. E ele ficou com muito medo desse voo. Eu embarquei na nave, todo nervoso, medo de voar, e ele começou. Quando ele decolou e tal, olhou para trás, aí, tá gostando? Só tranquilo, né? Quando ele começou a fazer aquelas acrobacias, meu irmão, eu fechei o olho. O voo com ele era o que ele fazia sempre. Você estava no avião, tá, pá, ele decolava, fazia um turô, aí depois ele começava a fazer looping, as passagens baixas que ele fazia sempre. Aterrissou, né? E foi quando eu abri, aí o pessoal, e aí, Ivan, gostou? Eu não vi nada. Pô, até maluco, como é que você faz um voo com o Coronel Braga não curte nada? Enfim. E no ano seguinte, o Botafogo foi para a final de novo, só que foi contra o Vasco. Não sou vascaíno, mas ele falou, vamos fazer a aposta?
Não a torcida pro Vasco, mas o Botafogo perdeu. O Botafogo foi bicampeão. Aí vai eu de novo. Só que nesse gol, nesse segundo gol, já foi mais tranquilo, porque macacão de voo, camisa do Botafogo, só que eu, antes de eu botar do Botafogo, eu coloquei a do Flamengo e coloquei a do Botafogo por cima. E pelo voo, eu tirei a camisa do Botafogo. E eu voando com a camisa do Flamengo. Quando ele, né, desceu, eu saí do avião, ele olhou assim, me viu com a camisa do Flamengo e me xingou. Seu filho da mãe, tal, não sei o que lá. Mas foi muito interessante, mas foi um voo histórico, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu nunca imaginei que eu fosse ter essa longa carreira aqui dentro do museu. E eu cheguei, na verdade, porque eu tinha andado debaixo do exército. Ele veio para o museu muito novo, ele nasceu aqui no museu junto com o museu. Então ele veio menino para cá, se identificou com o museu e se dedicou ao museu. Isso é muito bom para a gente. E quando eu servi o exército, eu quase saí do exército, eu queria desertar. Eu não queria ser militar, não queria ser soldado, eu queria ser militar, na verdade. Só quando eu servi no exército, eu saí com honra ao mérito lá, eu fui um excelente soldado, e a partir daí eu passei a querer ser militar. E o amor que ele tem por aqui o faz vir aqui todo dia com felicidade e com alegria. Então, para o Museu Aeroespacial, para a Força Aérea Brasileira, isso é um diferencial, porque ele permanecia a carreira dele inteira como funcionário civil, dedicando à Força Aérea e ao museu todo o seu tempo. Isso é muito importante, porque a gente vê aquele mesmo sorriso, aquele mesmo brilho, desde a entrada até hoje. Então, eu passei a ter a minha carreira, então, militar, mas um civil quase militar, né? Que são 50 anos, mas conhecendo a disciplina, a hierarquia, tudo aquilo, o respeito às pessoas. Essa identificação do Ivan com o Musal e do Musal com o Ivan, ela veio sendo construída ao longo do tempo. Então, hoje, realmente, o Ivan, ele já é conhecido como o Ivan do Musal. O Ivan do Musal. Amor à profissão. O segundo é fazer o melhor. E amor ao Brasil. O que ele está fazendo aqui não é só por ele, não. É pelo Brasil. Eu sou apaixonado. E, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu também já falei outras vezes. Eu sempre gostei do museu. Eu, às vezes, em férias, as minhas férias, eu vinha para o museu. Então, ele se identificou com o Musal e o Musal se identificou com ele. Então, essa dedicação é um exemplo para todos os militares e civis que aqui passam. Porque ele tem uma vida longa aqui, né? Uma carreira brilhante, marcada por sucesso, e mantém até hoje a sua identidade de Ivan, mas associou a imagem do museu à sua personalidade e à sua pessoa. E eu gosto disso, eles falam muito. Ivan, de gente de imprensa, de tudo que é lugar, quando fala comigo. Quando fala em museu, lembra o meu nome. Entendeu? Então, isso aí é bom ouvir o reconhecimento. Eu acho que é o reconhecimento. Eu tenho quase certeza que meu trabalho aqui foi bom. Eu só entendo que esses 50 anos foram os primeiros 50 anos do Ivan, porque ele ainda tem muito tempo para se dedicar ao museu e que não irá parar nesses primeiros 50 anos de dedicação dele. E isso é muito bom e não vai parar nos 50 anos, até mesmo por ele, Ivan, não querer que pare, e a gente também não quer. Eu ia continuar, cara. Eu ia continuar aqui, com certeza. Eu fui fazer uma entrevista lá na Rádio Band Rio, né, Rio de Janeiro, e a repórter me perguntou: "Ô Ivan, é verdade que lá no Museu Aeroespacial tem um coração de Santos Dumont?" Aí eu expliquei, eu falei, tem um coração de Santos Dumont, tem o coração do Eduardo Gomes, que é o nosso patrão da Força Aérea, e futuramente eu vou solicitar, vou deixar isso por escrito, e coloco o meu coração lá também. Ela começou a rir. Vou deixar você 3 corações meus, Santos Dumont e Eduardo Gomes.
Bom, agradeço essa oportunidade. Ivan, estamos aqui parabenizando você por 50 anos. Muitas felicidades, muito sucesso continuado. Eu já estou aqui há 6 anos e você há 50. É uma diferença. Parabéns, Ivan. Caro amigo museu, Ivan, nós nos conhecemos durante bastante tempo e continuamos a nos conhecer. Você sobreviverá para sempre. Você jamais será esquecido. Se há imortais na academia, aqui já há imortal no museu, que é você. Tá? Você ficará na nossa memória para sempre e desejo que você desfrute conosco durante muitos e muitos anos. Parabéns a você, Ivan, e parabéns também porque torcemos pelo mesmo time. E um abraço para você, saúde, paz e muitas felicidades. Ivan, essa mensagem é para você. Parabéns pelos 50 anos de trabalho desenvolvido junto aos diretores e toda a equipe do museu. Parabéns a você, parabéns ao Musal por ter tido o prazer de ter você trabalhando junto com todos. Continue sendo essa pessoa amiga, leal, extrovertida, que desenvolve suas atividades sempre com muito prazer, motivando, ajudando a preservar a nossa cultura, a cultura aviatória. É isso aí, meu amigo. Parabéns. O tempo passa, a amizade fica e deixo aqui o meu forte abraço, desejando que você e família continuem seguindo, sendo muito felizes. E prazer em ter tido você junto da nossa história. Muito obrigado. Seja muito feliz. Parabéns. Feliz 50 anos. Ivan, feliz 50 anos Musal. Ivan, deixar aqui um grande abraço, uma grande uma grande satisfação ter conhecido você na minha carreira na Força Aérea. Te agradecer muito as informações, os bizus, como a gente fala, que você pôde me proporcionar, até porque facilitaram bastante a transição, né, de você para mim, dessa batuta aí da comunicação social aqui do Museu Aeroespacial. Realmente é uma coisa bastante diferente do que eu estava acostumado, que eu conhecia. Então, parabéns aí pelos seus 50 anos de Força Aérea, parabéns pelos 50 anos de museu e que você tenha uma vida longa e feliz com a sua família. Um grande beijo, meu amigo. Fica com Deus. Olá, Ivan. Parabéns por esses 50 anos junto ao museu, junto ao seu trabalho, a sua dedicação. Eu estou fora do Rio, estou trabalhando, filmando, e por isso esse visual. Mas, de qualquer maneira, só para te cumprimentar por esse cinquentenário. Que seja com saúde e muita paz. Um grande abraço. Olá, galera. Passando aqui para cumprimentar meu amigo Ivan Soares por estar completando aí 50 anos do Museu Aeroespacial. Que venham outros 50 pela frente. Um grande abraço, muita saúde, paz, cada vez mais sucesso, Ivan. Fica com Deus. Alô, amigos, aqui é Ari Fontoura, passando para cumprimentar meu amigo Ivan Soares, que completa 50 anos dedicados ao Museu Aeroespacial. Muita saúde para você, Ivan, para continuar à frente desse extraordinário empreendimento. Abraços, Ari Fontoura. Ivan Soares, 5 décadas, 50 anos junto ao nosso Museu Aeroespacial.
que potência, que trabalho lindo que você vem fazendo ao longo desse tempo todo. E eu, com o privilégio de te encontrar muitas vezes aí em reportagens espetaculares. Parabéns, sucesso, tudo de bom. Beijão! Oi, Ivan, quero dizer o seguinte, que eu pisquei aqui e o tempo passou. E se passaram 50 anos. Foram muitas reportagens juntos aí, né? Foi muito bacana. Olha, o que eu tenho a dizer é que você construiu uma trajetória incrível, uma história muito bonita. Grande abraço, muito obrigado por tudo e parabéns por esses 50 anos. Olá, sou Ivan, tudo bem? Paola Oliveira, tô passando aqui para dar meus parabéns por todo o empenho, todo o trabalho, uma vida dedicada ao Museu Aeroespacial. A gente sempre é muito bem recebido aí, que o senhor tem ainda muita saúde para trabalhar e para nos receber toda vez. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Então, parabéns pelo trabalho, muita saúde para o senhor. Tchau.